sejam bem-vindos a mais um Refletindo com Emmanuel. Hoje estamos aqui para discutir, para conversar um pouquinho sobre ainda no livro Caminho, Verdade e Vida, o primeiro da série Fonte Viva. A gente vai discutir um pouquinho sobre a lição 54, cujo título é A Videira. E a passagem do Evangelho nos diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus. Isso está em João, capítulo 15, versículo 1. E as reflexões de Emmanuel começam da seguinte forma: Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Então essa é a reflexão de Emmanuel, essa é a lição dele. E ele vem nos trazer um pouquinho sobre quem foi Jesus na Terra e qual é a função dele aqui no orbe terrestre e na nossa jornada de evolução, na nossa caminhada. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou voltar para a passagem do Evangelho. E ela é uma passagem de uma fala de Jesus, em que ele diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, se a gente quebra para entender melhor essa passagem, a gente vai lembrar que videira é aquela planta de onde nascem as uvas, e lavrador é a pessoa responsável por cuidar dessas plantas. Eu faço a seguinte analogia: as uvas somos nós. E nós precisamos da videira para chegar ao lavrador. Então, nós precisamos de Jesus para chegar a Deus, para compreender essa grandeza, para compreender a essência do universo. Por isso que Jesus veio para a Terra, por isso que Deus mandou. E isso fica muito claro no 5º parágrafo do comentário de Emmanuel, quando ele diz: No entanto, para que lhe sintamos a presença, ou seja, para que sintamos a presença de Deus em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Então a gente tem a compreensão limitada. A gente já aprendeu sobre isso, a gente sabe disso. A nossa compreensão limitada. Como é que a gente vai acessar a alma de tudo, a essência do universo que é Deus, se não através de alguns degraus? E um desses degraus perfeito é Jesus. E aqui a gente lembra da questão 625 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos espíritos essa questão é conhecida como a que tem a resposta mais curta em todo o Livro dos Espíritos. A resposta dos espíritos é simplesmente Jesus. Então, Jesus é o nosso guia e modelo. Deus nos enviou Jesus para que a gente, dentro da nossa compreensão limitada, tentasse chegar a ele de alguma forma. E olha que incrível, que Jesus já é um ser perfeito, já é extremamente difícil nos conectarmos a Jesus, que é o nosso guia e modelo. Imagina a Deus, então, o quanto que a gente precisa caminhar e evoluir. Emmanuel traz também a reflexão de que a gente precisa entender que o planeta é uma escola de trabalho.
Então a gente está encarnado para aprender, a gente está encarnado para estudar, a gente está encarnado para trabalhar. E é através desses estudos e do nosso trabalho que a gente vai evoluir. E ao mesmo tempo, para que a gente consiga trabalhar, estudar e evoluir, nós precisamos nos reconhecer como seres humildes, que necessitam de aprimoramento e iluminação. E como é que a gente consegue esse aprimoramento e iluminação? Quem vai suprir essa nossa necessidade? Jesus. Jesus é o guia e modelo para suprir a nossa necessidade de aprimoramento e iluminação. E no último parágrafo, Emmanuel traz que essa videira que ele nos concedeu é uma videira da verdade e do amor dele. É uma videira de verdade e amor. E diante disso, eu queria destacar dois pontos importantes do último parágrafo de Emmanuel, em que ele diz que Jesus é a base e fonte para a nossa evolução e para sairmos da ignorância. Porque sem Jesus, a gente ficaria nas sombras da ignorância, a gente não conseguiria sair da nossa pequenez e sucumbiríamos de forma espiritual. Então, Jesus, sendo essa videira de verdade e amor, é quem vai nos auxiliar nesse processo. E além disso, Emmanuel fecha dizendo que o amor de Jesus é esse amor que ele demonstrou enquanto estava encarnado, que mudou a história da humanidade. Esse amor de Jesus, ele é fundamento das verdades da vida. Então, ele é a videira da vida. Dentro disso, a reflexão que eu coloco pra gente, de modo geral, é a seguinte: o quanto que a gente está realmente utilizando Jesus como guia e modelo. O quanto que a gente está aproveitando essa grande chance, essa grande oportunidade que Deus nos deu de nos aproximarmos, de evoluirmos, de trabalharmos no nosso aprimoramento, tendo Jesus como guia e modelo. Como que a gente faz isso? Ao longo do dia, a gente para e faz a reflexão. Eu tenho esse caminho, eu tô tendo essa situação. Como que eu posso me inspirar em Jesus para resolvê-lo? Como Jesus faria? Tem alguma lição no Evangelho que eu posso utilizar nesse momento? Tem alguma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, alguma questão no Livro dos Espíritos, alguma lição de Emmanuel que eu possa me conectar e me inspirar para passar por essa situação, para resolver isso que está acontecendo na minha vida agora? Isso é ter Jesus como guia e modelo. Isso é ter Jesus para suprir a nossa necessidade de aprimoramento e iluminação. Isso é ter Jesus para compreender um pouquinho mais e sentir um pouquinho mais a presença de Deus em nossas vidas. Então, óbvio que a gente pode sentir a presença de Deus, cada um da nossa forma, mas dentro da nossa compreensão limitada, como Emmanuel nos trouxe. Então, essa é a questão que eu deixo para vocês, o questionamento e a reflexão. Estamos utilizando Jesus como guia e modelo? Estamos tendo Jesus como essa videira da verdade e do amor para compreender e para trilhar o nosso caminho de aprimoramento e de iluminação? Espero que essa lição tenha contribuído, que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma, que as reflexões tenham ajudado e possam levar, e que vocês possam levar para a prática, para o dia a dia. Essa é a ideia. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Ela sai do aspecto teórico e nos encontra no nosso dia a dia, nos encontra nas situações diversas que a gente enfrenta no cotidiano e durante a nossa encarnação. Aproveita para assistir os vídeos para trás que você ainda não conseguiu assistir, tem muitos no canal aqui do YouTube, na nossa playlist do Refletindo com Emmanuel, e a gente espera vocês no próximo Refletindo com Emmanuel. Fiquem com Deus, até a próxima!